A paz do Senhor Jesus Cristo, vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu quero agora que os irmãos venham meditar comigo em Marcos capítulo 9. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. Eu já vou adiantar, irmãos, contando essa história aqui, lendo essa história aqui rapidamente. Eu quero que os irmãos me acompanhem. Amém? E quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que és que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Versículo 28. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Vírgula. Depois da vírgula ele diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Versículo 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudestes nós expulsar? E versículo 29 e último. E disse-lhes Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Esse texto é comprido, mas eu sei que você vai compreender. Uma história de um menino possesso, e o pai leva para Jesus. E aí, o que acontece? Ele disse para o próprio Jesus, o pai da criança disse para Jesus: os seus discípulos não puderam expulsar. E quando ele vai expulsar o demônio, ele conversa com o pai e fala assim: olha, quanto tempo acontece isso? Ele explica para Jesus há quanto tempo aquilo está ocorrendo. Aí Jesus disse assim para ele: se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Então é fácil, é só crer. Mas o pai, com lágrimas nos olhos, disse: eu creio. Mas aí depois ele fala: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mais tarde, os seus discípulos o interrogam, depois que ele expulsa o demônio daquela criança, e fala: por que não podemos expulsar? Jesus disse para eles: não puderam porque vocês usaram só uma arma. Tem certos demônios que tem que ser usado 2 armas. Como assim, Senhor? Vocês oraram, expulsaram, mas não deu certo. Mas tem que orar e jejuar. Irmãos, 2 pontos importantes que aconteceu aqui que eu quero que você aprenda nessa manhã. Primeiro, o pai disse que tinha fé. Ele disse que cria, mas não cria. Estava se enganando. Quantos de nós dentro da igreja diz que crê? Que crê é esse que não levanta um defunto? Que crê é esse que não cura uma pessoa? Que crê é esse que não resolve nossos problemas? Que crer é esse que nós temos? O meu creio não tem poder. O meu creio não faz nada. O meu creio tem que bater na rocha para sair água. Não, está errado. Nós temos que crer, mas se não cremos, confessemos a Ele para ajudar a nossa incredulidade.
Quanta gente está vivendo num falso crer? Está na hora de pedir ao Senhor para ajudar a você a não ser mais incrédulo nessas áreas, para que Deus venha aumentar a sua fé. O outro ponto importante é que os discípulos foram expulsar os demônios, mas não conseguiram. E aí, eles oraram, mas não funcionou. E Jesus explicou para ele, há certas legiões, há certos demônios que não são iguais aos outros. Tem classes de demônios diferentes. Portanto, essa casta de demônios não sai só com oração. Não adianta só oração. Ela é repreendida também com oração e jejum. Tem que ter oração e jejum para que essa casta seja expulsa. Ora, sabemos que o devorador, ele só é expulso pela obediência de dizimar. Não é oração e nem jejum. Tá vendo? Aqui, essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Lição de hoje no nosso cafezinho da manhã com Jesus é que o nosso crer tem que ser maior do que pensamos e esperamos. O nosso crer tem que ser alimentado todo dia para termos muito mais fé. Como é que a gente pode falar para o Senhor, Senhor, eu creio, e nada acontece? Jesus, eu creio, e nada acontece. Quantas pessoas dizem que crê, mas não acontece nada na sua vida, nenhuma transformação? Mude seu crer com o Senhor. O outro ponto, mude as suas armas com o inimigo, mude as suas estratégias. Só oração não vai adiantar. Comece hoje a jejuar também. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus com esse cafezinho da manhã. Amém.